A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, em nome de Jesus Cristo, vamos estar mais uma vez aí estudando a palavra do Senhor Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, do seu versículo 12. Nós estamos fazendo uma série de estudo sobre a origem do pecado. Esta é a última parte desse estudo e deste tema. Preste bem atenção, porque hoje nós vamos estudar e tratar acerca das consequências do pecado. Em Romanos, do seu capítulo 5, do seu versículo 12, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Amém? Hoje nós iremos tratar acerca das consequências do pecado na raça humana. Anteriormente nós fizemos uma introdução para o tema que nós estamos desenvolvendo, que é a origem do pecado. Nele nós estudamos sobre a criação do homem, nós estudamos sobre a ordenança divina e a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. No capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos o relato da queda do homem, após ele ser persuadido pela serpente. E neste mesmo local, Deus os encerrou debaixo da maldição do pecado, deixando-os assim sob o seu governo e as suas consequências. Hoje nós vamos estudar sobre as consequências do pecado, de um modo universal, a toda a raça humana. Primeiramente, eu gostaria de começar dizendo que existe uma consequência, existe um resultado sobre todo o planeta, sobre toda a organização exterior do homem. E eu gostaria de primeiro falar sobre um resultado cósmico. Isto causado em todo o exterior do homem. O poder destrutivo do pecado desestabilizou o planeta e todo o seu percurso. E é claro que a infinita, misericórdia de Deus e a sua graça tem sustentado e equilibrado todas as coisas existentes, para que as mesmas não se autodestruam, devido à corrupção do pecado. E em Colossenses a gente vamos encontrar escrito que Cristo Jesus é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, todas as coisas existentes, elas se mantêm firmes porque Deus as mantém firmes. E em Hebreus também, capítulo 1, versículo 3, também vai nos dizer: ao qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Toda a criação sente este enorme peso sobre si. E seria, sem dúvida alguma, um enorme caos se Deus não intervisse neste assunto após a queda do homem, E nós entendemos um pouco mais sobre isso quando analisamos que o nosso irmão Paulo escreveu à igreja de Roma, falando acerca de uma terrível e contínua dor de parto que toda a criação está sentindo, até que ocorra então a gloriosa e futura redenção, pois como está escrito no livro de Romanos, se você quiser abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, vai nos dizer a partir do versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esse gemido dito por Paulo acerca da criação, diz respeito da natureza animada e inanimada, ter se tornado sujeito aos sofrimentos, ocasionados por causa do quê? Por causa do pecado. Então nós observamos que o pecado ele trouxe essa consequência, esse colapso mundial, E este gemido, como disse, ele traz essa ideia dos sofrimentos ocasionados por causa do pecado do homem. E desta forma,
né, nós subentendemos que Deus a sujeitou assim para que futuramente pudesse redimi-la com uma glória maior, tornando-a restaurada, né, segundo a sua vontade, como está escrito no contexto final do livro de Apocalipse, do capítulo 21 até o seu capítulo 22, vai descrever a restauração de todas as coisas exteriores que uma vez foi corrompida por causa do pecado, né? E essa linha de entendimento é tão amparada com a ideia da necessidade das coisas da terra serem reconciliadas pela cruz de Cristo Jesus, como em Efésios, no seu capítulo 1, versículo 10, que Deus reconciliou todas as coisas que estão na terra, né, debaixo, estão na terra e nos céus, por meio da cruz de Cristo Jesus. Então, a primeira consequência, o primeiro resultado do pecado na raça humana é esse colapso cósmico. E como nós podemos analisar aqui neste ponto, Deus, de certa forma, mantém ainda o equilíbrio dessas coisas. Para quê e por quê? Para que ela não se autodestrua. Porque se a gente for analisar, se Deus não colocasse a sua mão e não tivesse, assim, de certa forma, cuidando para que pudesse estar estabilizado, a humanidade, o planeta, todas as coisas existentes ia se autodestruir. Uma outra consequência, um outro resultado que nós encontramos na Bíblia Sagrada é a morte. A morte como resultado do pecado. E isso, quando a gente vamos ao contexto do homem, nós precisamos levar em consideração que Deus projetou o homem para quê? Para que ele vivesse para sempre. Isso é bem diferente da ideia do que muitas pessoas têm, né, de que o homem ele foi criado para ser eterno. Não, porque quando a gente falamos de eternidade, nós entendemos que o seu conceito é algo que não tem início e nem fim. E um outro fator que tem que ser, né, também considerado antes da gente começar a falar sobre a ideia da morte como resultado do pecado, é a ideia de que Deus criou todas as coisas boa e perfeita. Ou seja, tudo que Deus criou é bom e perfeito. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez era bom, foi bom. Né, como vimos no tópico da criação do homem. E isto por quê? Porque os seus caminhos e os seus pensamentos são maiores e melhores do que os nossos. Assim como está escrito em Isaías, no seu capítulo 55, versículo 8 e o 9. Né, que em concordância ao livro de Tiago nós veremos escrito, né, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Digo isso por quê? Porque muitos entendem que Deus é também o quê? O criador do pecado. E isso, infelizmente, é uma péssima interpretação, baseada num versículo bíblico de Isaías, do seu capítulo 45, versículo 7, que fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E isso trata-se do quê? De uma ideia contextual relacionada ao juízo de Deus. Assim, observamos que Deus, ele após efetuar o mal, no caso o juízo, né, contra o seu próprio povo, no caso a nação de Israel, ele mesmo traria novamente a paz e o bem sobre eles, né? Por meio de quem? Por meio de Ciro, o seu ungido designado para então essa libertação da nação de Israel. Então, a interpretação de que Deus ele criou o pecado é um terrível engano. Não, Deus ele criou o homem para que ele vivesse para sempre. Deus ele criou o homem para que ele pudesse ser a expressão da excelência e de tudo aquilo que Deus faz, que no caso é bom. Então essa é a ideia básica que a gente precisa ter em mente. E todas as desgraças existentes na face da terra e sobre toda a humanidade é a consequência da queda de Adão e Eva. A morte no conceito humano, ela é uma profunda fatalidade. É algo desastroso, impiedoso, que nem a gente leu em Romanos 5,12. Todos experimentarão a morte.
todos chegará um dia que encontrarão com a morte. Isto por quê? Porque nós herdamos essa consequência, né? Eu vou tentar expor aqui para vocês, mais ou menos, o que está escrito em Romanos, no seu capítulo 6, versículo 23, que nos diz que o salário do pecado é a morte. Quando a gente analisa o termo salário, a gente veremos que o mesmo traz a ideia de uma recompensa, né, algo merecido, uma justa retribuição sobre aquilo que uma vez foi realizado, uma certa quantia recebida, né? Quando a gente trabalha, uma certa quantia nos é repassada, um justo valor que uma vez foi combinado entre ambas as partes. Dentro deste texto, nós podemos dizer que a prática contínua daquilo que se caracteriza como o pecado trará, por sua vez, o quê? Um resultado, uma consequência, uma recompensa, um galardão, né? E isto é a lei da semeadura em ação, é a lei da semeadura de Gálatas, capítulo 6, do seu versículo 7, que diz que de Deus ninguém zomba, ou seja, que de Deus ninguém escarnece. Tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher em algum momento. E esta recompensa que a Bíblia diz que todos terão, qual é? É a morte. Então, a prática contínua do pecado faz com que, infelizmente, venhamos receber a recompensa justa, né? E isso, para a gente poder entender melhor o que denomina e caracteriza a morte como a morte, e o fato que ele faz subsistir é o que? É o pecado, né? Vamos refletir um pouco, não é uma questão abstrata que eu estou dizendo aqui, mas o que eu estou querendo expor é que o alimento, o combustível e o dínamo da morte é o que? É o pecado. Ela só existe porque o pecado existe no contexto humano. E no caso o pecado, né, é a raiz de todos os aspectos concernentes à morte. E a palavra morte é bem interessante que ela tem mais de um sentido bíblico. E analisando a Bíblia em um contexto bem minucioso, a gente vamos encontrar um primeiro sentido, tratando-se acerca de um sentido espiritual. Assim nós o denominamos, teologicamente, de morte espiritual. O que é isso? O que é a morte espiritual? Como que funciona isso? Olha, nós observando o contexto do capítulo 3 de Gênesis, nós entenderemos que o primeiro efeito e consequência do pecado na vida de Adão e Eva foi o que? Foi a morte espiritual. O fato deles terem desobedecido a Deus e sua palavra fez com que, infelizmente, o relacionamento pleno e íntimo que eles tinham com o Senhor fosse o que? Destruído, corrompido, aniquilado, ali naquele momento, ou seja, foi instantâneo. Foi naquele mesmo momento, por causa do pecado, da atitude deles, eles se depararam com a morte espiritual. E isso é claro de se entender quando a gente coloca em análise o que é a santidade e a glória de Deus, que por sua vez ela repulsa todo tipo de pecado, desobediência e rebelião. Quando Adão e Eva rebelaram-se contra o Senhor, instantaneamente eles foram mortos espiritualmente em suas ofensas. O ato qualificado e definido como pecado traz a morte espiritual na vida de uma pessoa, assim como está escrito em Efésios, no seu capítulo 2, versículo 1, que nos diz a segunda parte: estando vós mortos em vossas ofensas. Então, o pecado ele traz essa morte espiritual na vida de uma pessoa. E isso, essa morte espiritual, faz com que, infelizmente, a pessoa ela perca esse relacionamento íntimo com Deus. A morte espiritual faz com que a pessoa ela não tenha a vida espiritual de Deus dentro dela. A morte espiritual faz com que, infelizmente, essa pessoa ela seja desligada, ela seja separada, ela seja distanciada. Está entendendo? Da presença de Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus, a glória de Deus, todas essas coisas, todos esses atributos de Deus repulsa isso. E isso faz com que o homem
seja separado. E um outro fator, um outro sentido da morte que a gente entendemos que, segundo a obediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, é a morte moral. Ou seja, além da morte espiritual, eles sofreram também o que é a morte moral. Essa também foi instantânea, foi naquele mesmo momento. E essa morte moral, ela quer dizer o quê? Ela diz respeito da perda do caráter e personalidade santa que eles uma vez tiveram no projeto inicial do Senhor. Então, com a morte espiritual e, consequentemente, a morte moral, ambos eles passaram a ter uma natureza o quê? Pecaminosa. Ou seja, aquela essência da imagem e semelhança de Deus foi corrompida com a entrada do pecado na vida do ser humano. E além de não se ter mais um interesse por um relacionamento, uma comunhão íntima com o Senhor, os mesmos eles passaram a ser inclinados e propensos aos seus próprios desejos e interesse. Né? O termo bíblico carne, ele é comumente encontrado no Novo Testamento e ele traz uma ideia da natureza humana pecaminosa, sem os devidos cuidados e tratamento de Deus. E isso não é pelo fato de Deus não poder, né, efetuar uma obra na vida do homem. É pelo fato da consideração do homem não querer esta obra, esta ação divina. E a natureza pecaminosa, biblicamente falando, é a inclinação ao pecado, né? E ao desejo desenfreado. Nós observamos isso em Romanos, do seu capítulo 8, versículo 5 até o 8, que vai nos dizer assim, a palavra do Senhor. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então a gente vê neste texto bíblico que se resume que a natureza pecaminosa existente em todo ser humano faz com que ele se ocupe mais com as coisas deste mundo do que em Deus. E, consequentemente, o torna moralmente inimigo de Deus. Aqui a gente também se explica essa morte moral que o homem herdou de Adão e Eva. A gente se explica também o fato, né, do ser humano não ser plenamente íntegro, justo, leal, verdadeiro e honesto com o seu próximo e principalmente com Deus. E ainda que alguém ouse dizer, né, que possui essas virtudes que citei, ou então até outras, em algum momento ele a deixou desejar. Por quê? Porque a Bíblia nos diz e nos esclarece, em Romanos também, capítulo 3, do seu versículo 10 e diante, a gente vamos ver escrito que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ou seja, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. São palavras pesadas, mas esta realmente é a verdade de um homem sem Deus, de um homem sem a regeneração, de um homem sem o Espírito Santo, de um homem sem um relacionamento, sem uma vida com Deus. Ele é inclinado, ele é propenso a fazer os seus próprios desejos, a sua própria vontade, sem medir consequências, sem examinar, sem se examinar. E isso leva ele próprio à autodestruição. Esta e muitas outras passagens bíblicas nos deixa bem claro que a morte moral é um sério problema que a raça humana herda, né? E esses dois sentidos que eu citei aqui, que é a morte espiritual e a morte moral, né, do ser humano em relação à sua comunhão com Deus e o mundo. O que nós observamos agora é baseado no que Deus ele disse ao homem, ainda dentro do jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, vai nos dizer assim, ó: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornará. O terceiro sentido da morte, ela diz respeito da morte física.
Além do sentido da morte espiritual, além do sentido da morte moral, existe ainda a morte física, que é esta, que é tornar a ser pó da terra. E essa ideia traz uma ideia do que? De corruptibilidade do corpo humano, né? E voltando assim ao que? A ser a sua origem, a matéria e a substância, que era lá no princípio, como a gente estudamos. Se a gente for voltar lá no princípio do estudo que a gente fizemos, a gente vamos ver aqui o quê? Que no princípio de todas as coisas, a terra era o quê? Sem forma e vazia. Então esse é o fim do homem. Após a sua morte, é este, o seu fim, o seu estado, o seu corpo exterior, ele volta a ser pó da terra. E eu quero fazer um ênfase aqui muito interessante, porque a maioria das pessoas, ela teme um encontro com a morte. E realmente, como disse, a morte é algo pavoroso, é algo que nos traz medo, é algo que nos traz realmente, às vezes, uma incerteza, né? E isso existe muitas das vezes em nossos corações, quando a gente tem um certo apego às coisas finitas deste mundo, quando a gente perde de vista as coisas eternas, as coisas sobrenaturais que Deus ele tem preparado para nós, a gente cria esse apego com esta vida, nesse plano, e a gente cria dentro de nós este medo, o medo da morte. E isso muitas das vezes faz com que as pessoas se esqueçam de onde irão passar a sua existência no plano infinito, né? Quando chega a morte física, o que deixa de existir é o quê? É somente o estado ativo do corpo físico da pessoa, do homem, o nosso exterior. Mas existem ainda outras duas partes do nosso ser que continuarão a existir. E estas são a nossa alma e o nosso espírito. A nossa alma trata-se do quê? Das nossas faculdades mentais, o nosso estado mental, a nossa memória, as nossas lembranças. E o nosso espírito, resumidamente, trata-se do quê? Do fôlego de vida que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, concede ao homem. Portanto, eis aqui uma questão muito séria e que se pesará por todo o infinito. Uma drástica consequência, que é o que? O estado espiritual que uma pessoa está, o estado que ela está quando encontra o fim da sua existência neste mundo. Então, a partir deste ponto, se perceberá a real consequência do pecado na vida do homem, que infelizmente, que negou, que infelizmente rejeitou, resistiu à graça revelada de Cristo Jesus no Calvário. Então, a realidade da resistência do céu e do inferno, ela está aí. É uma grande verdade, quer a gente queira acreditar nisso ou não. Então, essa ideia da morte física nos traz uma reflexão profunda acerca do nosso estado espiritual. Como está o nosso estado espiritual? Será que eu estou vivificado em Cristo Jesus? Né? Ou será que eu estou morto espiritualmente? Então essas coisas nos fazem refletir que após esta vida, infelizmente, segue-se o juízo. Em Hebreus capítulo 9 vai nos dizer que depois da morte segue-se o juízo. E o juízo ele vai ser centrado e baseado no estado espiritual que nós nos encontramos quando nós deixamos a existência neste plano físico. O quarto e o último sentido da morte, que a Bíblia nos relata, é denominada de a segunda morte. Vamos lá, pense um pouco e reflita agora. A primeira morte, como disse, já é algo triste, doloroso, já é algo difícil, tanto para a pessoa em si, quanto para outras pessoas que sentem, né, a sua partida. Agora você imagina a existência de uma segunda morte. Ou seja, depois da morte, uma pessoa experimentar um outro estado de morte. Mas, poxa, o que é isso? Vamos lá, a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse no seu capítulo 20, versículo 6, o 11 até o 15, vai nos dizer que bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E sobre esses não tem o poder
a morte, a segunda morte, no caso essa que eu estou dizendo, não tem poder sobre eles, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus e reinarão com ele 1000 anos. E versículo 11 em diante vai nos dizer que vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu que os mortos grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E Apocalipse, João, ele continua dizendo nessa revelação que existe o livro da vida, e dentro do livro da vida, infelizmente, né, algumas pessoas que ali não estavam, que no caso estavam mortas, elas experimentaram o quê? O dano da segunda morte, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é o dano da segunda morte. Então está aqui descrito a ideia do que é a segunda morte, ou seja, a morte depois da morte, a morte eterna. E nada mais ela é uma eterna condenação, é uma eterna separação de Deus. E essa, por sua vez, é irreversível, ou seja, não tem mais volta. A outra também já não tinha mais volta. Quanto mais essa, ou seja, é irreversível. Não tem solução alguma. Dentre os três sentidos que eu citei aqui, este é bem pior. Este é bem pior porque essa pessoa destinada à segunda morte, ela vai experimentar este estado eterno por toda a eternidade. E esses que enfrentarão, esses que se depararão com esse estado da segunda morte são aqueles que infelizmente foram julgados. É aqueles que infelizmente não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Então a morte, como resultado e consequência do pecado, ela traz esses 4 tipos de problema dentro da morte. E um outro ponto que eu queria estudar com os irmãos nesse dia de hoje é a ideia da condenação como também o resultado do pecado. Ou seja, além do problema da morte pesando sobre a vida do homem, pesando sobre a vida da raça humana, existe um segundo problema. E esse segundo problema é denominado como a condenação. Ou seja, o fato de Deus ter condenado o homem, né? E a Bíblia vai nos dizer em 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 4:4, que o Deus desse século, ou seja, o inimigo das nossas almas, ele cega o entendimento das pessoas, dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho e a glória de Cristo Jesus, que é a imagem de Deus. E esta cegueira é o que faz com que muitas pessoas não acreditem sobre uma sentença que está proferida sobre as suas vidas sem Cristo Jesus. E por não entenderem, né, essas pessoas não entenderem que estão debaixo de uma condenação espiritual, elas vivem de forma como bem entendem, né, achando que escaparão da ira vindoura do Cordeiro de Deus em seu juízo final. E para a gente poder entender um pouco melhor sobre essa ideia da condenação como resultado do pecado, eu vou apresentar para vocês um cenário ocorrido dentro do próprio Éden, formado da participação de 3 réus, que no caso Adão, Eva e a serpente. E um justo juiz, que é Deus, santo e verdadeiro. E a causa que está em julgamento dentro desse cenário, dentro dessa ideia de condenação que está sendo julgada, é na verdade o que a ofensa a ofensa da rebelião e desobediência de Adão e Eva aos atributos de Deus. Ou seja, o que está sendo aqui analisado neste tribunal, neste juízo, dentro desse quesito, é o fato da ofensa de Adão e Eva ter ferido a santidade de Deus. Então, o prejudicado nisso tudo, aquele que é prejudicado é o próprio Deus, porque ele sofreu a rebelião contra a sua própria palavra. E o pecado de ambos feriu gravemente a santidade e o moral de Deus.
nos céus e na terra, diante de toda a sua criação. E ele se viu forçado a tomar uma atitude. Qual atitude que é essa? Sentenciar a raça humana a experimentar o seu furor, a sua ira, o seu cálice. Além da penalidade da morte em todos os seus sentidos, que nem eu citei aqui, a raça humana ela se tornou sujeita à grande ira de Deus, o grande furor de Deus. E por Deus ser justo e perfeito, ele teve que agir coerentemente, conforme as exigências do seu caráter, revelado na sua palavra e na sua lei. O governo do Senhor, ele é em retidão, ele é justo, é absoluto, a sua palavra é mantida ao retribuir a todas as criaturas de conformidade às suas obras. Em Salmos 119, versículo 137, vai nos dizer que justos são os caminhos do Senhor, os juízos do Senhor são retos e muitos fiéis. Em Jeremias 17, 10, vai nos dizer: eu sou o Senhor que esquadrinha o coração do homem, sonda os seus pensamentos. Ou seja, não existe uma parte do ser humano que ele não sonde, e ele é aquele que contribui segundo a justa ação da obra de cada ser humano. Então Deus preserva a sua palavra e o seu governo, retribuindo conformidade àquilo que as pessoas merecem. E a sua santidade e excelência moral, ela responde à sua justiça. E uma vez que Deus ele é imparcial, em seu juízo, ele trata as suas criaturas com equidade. Foi assim que Abraão, em Gênesis capítulo 18, ele disse: longe de ti, Senhor, que faças tal mal contra uma nação, que mate o justo com o ímpio. Abraão, ele intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra, porque acreditava que existia pessoas boas ali dentro. Então Deus, por ser um justo juiz, ele não iria cometer o ato de juízo e destruição sobre aquela região, sendo que tinham pessoas boas. Então Abraão, ele relembra a justiça, a retidão de Deus, e ele diz: longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio. Ou seja, Deus ele sabe separar aquilo que é certo e o que é errado, e não faria justiça, o juiz de toda a terra, que no caso é Deus. E o desfecho deste contexto, ele é encontrado a partir do versículo 14, ainda dentro do capítulo 3 de Gênesis, que biblicamente, em um contexto geral, o seu desfecho será com um grande julgamento do trono branco. Então, esse julgamento, essa condenação descrita aqui em Gênesis capítulo 3, na verdade, é o início de um julgamento que se terá por desfecho lá em Apocalipse, no seu capítulo 20, que nem a gente lemos agora anteriormente. Esse vai ser o desfecho lá em Apocalipse, onde todos vão comparecer diante de Deus para poder prestar conta de todas as suas obras. É interessante você refletir, porque esse julgamento ele começou com Adão, Eva e a serpente, e ele vai terminar lá em Apocalipse com toda a raça humana. Todos os que passaram a existir, todos que agora estão na terra, todos ainda que viverão, todos ainda que nascerão, todos que passarão ainda a existir, vão estar diante de Deus para poder prestar conta, para poder sentar-se no banco dos réus deste julgamento. Mas a gente poderia dizer, por que Deus, sendo tão bom, sendo tão amoroso, longânimo, poderia condenar o ser humano, a sua criação sublime? E a gente, em resposta, a gente entende com isso que sim, Deus ele é realmente amor, Deus ele é longânimo, Deus ele é tardio em se irar, pronto para perdoar qualquer pessoa que, entendendo essa consciência, que entendendo essa realidade, se coloque de uma maneira humilhante diante de Deus, confessando os seus pecados. Mas a gente não pode negar, e nem perder de vista os demais atributos que não pode ser negligenciado. E quando nós analisamos, nós compreenderemos o porquê de Deus
ter condenado a raça humana. Nós encontramos dentro dos atributos de Deus a resposta desta condenação proferida a toda a raça humana, né, a passar pelo crivo da sua ira vindoura. E, como eu disse no livro de Romanos, a ofensa de uma só pessoa veio a todos. Este juízo trata-se de uma condenação. E esta condenação é a pena de experimentar o cálice do furor e a ira de Deus. Então, quando a gente analisa os atributos de Deus, nós começamos a entender o porquê de Deus ter condenado o homem. O homem, ele feriu com a santidade, a glória de Deus. Então, isto, ele cobra os outros demais atributos de Deus, a sua justiça, os seus juízos. Para quê? Para poder exercer a moral do seu caráter, para poder colocar em prática a excelência de todas as suas virtudes. Então, esta condenação, como disse, né, é a pena de experimentar, né, o cálice do furor da ira de Deus, que vai ser derramado sobre todos que negligenciam esta realidade. E diante desse juízo de Deus, todo ser humano, desde Adão e Eva, são indesculpáveis e injustificáveis por meio das suas próprias obras. Em Isaías 64, do seu versículo 6, vai nos dizer que as nossas obras, elas diante de Deus, elas são comparadas como trapos de imundícias. Ou seja, o homem, ele jamais conseguirá, em sua própria natureza, agradar a Deus. A ponta do iceberg dessa penalidade é nos revelada num contexto bíblico, né, do livro de Apocalipse. Então, para a gente poder entender o que é a condenação de Deus sobre a raça humana, a gente entra no livro de Apocalipse, iniciada com a abertura do livro dos 7 selos, né, de um livro que ninguém nos céus e na terra foi capaz de abrir. E João narra que muito menos se podia olhar para este livro, e somente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, pôde abrir esses 7 selos. E a gente observa que depois dos 7 selos veio uma segunda parte descrita, né, de uma sentença, um julgamento de Deus proferido sobre toda a raça humana, por meio do quê? Por meio de 7 trombetas tocadas por 7 anjos do Senhor. E a terceira fala das 7 taças derramadas sobre a humanidade, né, causando enormes catástrofes e agonias aos viventes deste período tenebroso. Então, o que a gente entende aqui, nessa ideia dos 7 selos, nessa ideia das trombetas e das taças, um período de julgamento, de juízo, proferido contra a humanidade. Mas, como disse, esses acontecimentos estão divididos em partes, exemplificando por meio, né, dessas figuras, que no caso são selos, trombetas e taças, está figurando apenas a ponta do iceberg, porque o maior volume, ou seja, aquilo que está debaixo do nível das águas, é o que vai vir depois, é a penalidade maior aos infiéis, que no caso trata-se da eterna condenação. Então, o pecado, a condenação é uma das sequências, é um dos resultados do pecado. E além da morte, e além da condenação, existe um outro problema, existe um outro grande resultado, existe uma outra consequência devastadora, que é denominado como a escravidão como resultado do pecado. Pelo fato do homem estar espiritualmente morto, moralmente morto, pelo fato do homem estar condenado ao juízo e à ira de Deus, ele se torna então vulnerável ao pecado e ao senhorio de Satanás. O significado da palavra escravidão é o estado de escravo. Uma pessoa, ela está cativa em uma servidão, sujeita a algumas condições que lhe priva
Perde da liberdade. O escravizado, ele entra em cena como alguém, né, que sofre uma escravização e, portanto, ele é forçado, de alguma forma, essa situação. E dentro da Bíblia, a escravidão, como resultado e consequência do pecado, ela trata-se do fato da raça humana estar sujeita ao pecado e ao império de Satanás, o príncipe deste mundo e Deus desse século. Após a queda do homem, a gente observamos um grande colapso na raça humana, um estado generalizado de depravação, revertendo todos os princípios éticos e morais da palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra do Criador. E com a sua natureza pecaminosa, o homem ele se inclinou mais aos seus desejos que à vontade de Deus. Em Romanos capítulo 1, do seu versículo 14 até o 32, vai nos dizer acerca da idolatria e acerca da depravação humana, essa generalização total da escravização da raça humana ao pecado. Então nos traz a ideia da gravidade e profundidade da depravação humana. Esse texto bíblico que eu citei de Romanos, onde nos diz que todos são pecadores. Por quê? Porque todos preferem seguir o exemplo de Adão e Eva. Neste contexto bíblico, a gente encontramos um termo bem relacionado à ideia da escravidão como resultado do pecado. Dentro deste contexto, a gente vai ver escrito que Deus entregou a raça humana, as suas concupiscências do seu coração. Deus os abandonou às paixões infames. O ato de Deus entregar e abandonar o homem às suas próprias concupiscências é, na verdade, a consequência do fato da raça humana ela não se importar de terem o conhecimento de Deus, mudando assim a sua verdade em mentiras, a sua glória na semelhança de imagens, né, corruptíveis de diversos tipos, né, de formas inanimadas, animadas, enfim. E por abandonarem a Deus, o Senhor os entregou às suas próprias vaidades e independência, porque é isso que o homem procura quando ele quer viver longe da presença de Deus. Ele quer independência, ele quer ser livre, ele quer voar, né? E o ato da desobediência ao pecado é a busca de uma dependência de Deus e sua palavra. Só que em busca de uma liberdade formalizada na mente, corrompida pelo pecado mesmo, acaba sendo que enlaçado pelo domínio do pecado e sujeito a ela, sujeito a ele. E Satanás torna-se então que o seu senhor. O pecado ele venceu a humanidade representada ali por Adão e Eva e assim tornou-se o seu senhor. Nosso irmão Paulo, ele disse em Romanos 6:16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça de Deus. Também está escrito em 2 Pedro, esta mesma ideia relacionada que diz respeito, que traz uma ideia do que? Quando a gente se deixa ser dominado pelo pecado, ele se torna o nosso Senhor, ele se torna o nosso mestre, ele se torna o nosso guia. A gente percebe aqui que a escravidão, como resultado do pecado, é entrelaçada com o problema da morte um ao outro. A morte espiritual e moral faz com que o homem não esteja debaixo da proteção divina e, consequentemente, vulnerável ao poder do pecado. Para a gente finalizar esse tema bíblico da origem do pecado, a gente precisamos compreender, além desses três citados aqui, né, um quarto problema. E esse quarto problema é a separação como resultado do pecado. A separação, a gente entende que o pecado de Adão e Eva ele fez com que eles fossem expulsos do jardim do Éden. E isso a gente vai encontrar em Gênesis, no seu capítulo 3, escrito, né, que Deus, após proferir a condenação e após eles receberem a morte espiritual e a morte moral, o que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles foram expulsos daquele lugar glorioso e santo que Deus havia criado. E este terrível efeito do pecado lançou uma barreira
uma separação da presença do eterno Criador. E essa separação a gente encontra escrito em Isaías 59, versículo 1 e 2, né, que os braços do Senhor e os olhos do Senhor, seus ouvidos, eles não estão cerrados ou longe, distante, para não ouvir o clamor da raça humana, para não ouvir o clamor de um coração de um homem, mas o pecado, ele faz divisão, ele faz essa separação entre Deus e o homem. Então a gente encontra aqui um grande problema, mais um grande problema do pecado, que é a separação. Ele distancia o homem de Deus simplesmente pelo fato de Deus ser santo. E a santidade de Deus, ela repulsa a presença do homem que está nesse estado. Por isso que a Bíblia fala, seja santo, porque eu sou santo. Então o que Deus ele busca do homem, o que Deus espera do homem é a santidade, para que então o homem possa se aproximar de Deus novamente. Amém? Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, esta foi a aula de hoje.